Fala galera, Leanderson Lima na área e vamos falar aqui de surpresa na Copa do Mundo, mas essa surpresa merece aqui estar entre aspas, porque surpresa no futebol, pessoal, só existe aos olhos desatentos. Sim, eu vou falar dessa aparente surpresa aí da derrota da seleção alemã diante do Japão. Vou aproveitar também resgatar um pouquinho do jogo de ontem, né, da outra surpresa da Arábia Saudita em cima da Argentina. Vamos falar sobre isso, mas antes roda a nossa vinheta. E se você é novo por aqui, te convido aí a fazer inscrição no nosso canal. Nesse período agora estamos aí, versão especial de Copa do Mundo, tem muito conteúdo bacana e você será sempre muito bem-vindo. Não esquece de deixar também o teu joinha nesse vídeo e o teu comentário também, diz aí se você concorda ou não com as posições que vamos apresentar aqui nesse vídeo. Pois é, vamos falar dessa surpresa, né? Surpresa. E uma coisa interessante, pessoal, ontem, eu conversando com alguns dos meus amigos, né, depois da derrota da Argentina para a Arábia Saudita, teve muita gente que disse assim, né? Olha, tá vendo como a eliminatória sul-americana é uma eliminatória fraca? A Argentina foi jogar contra a Arábia Saudita e acabou perdendo. E, pessoal, uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, eliminatórias, elas evidentemente tem alguns continentes que você tem uma eliminatória mais forte, como é o caso da Europa, né? Nem tanto aqui da América do Sul. Enfim, cada eliminatória continental ela tem o seu perfil, evidentemente, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não é o que você joga na eliminatória da Copa do Mundo que vai dizer o que você vai fazer na Copa. Entendeu? Essa diferença, não importa se você joga a eliminatória da Europa, por exemplo, hoje a gente teve aqui a Alemanha, que joga a eliminatória na Europa, uma das eliminatórias consideradas mais difíceis, perdendo aí para o Japão. E o que acontece? Se a eliminatória não entra no bojo, como diz aqui, nesse momento ali, quando começa a competição, de fato, não entra. O que entra, aí você vai perguntar, então qual é o problema, cara? O problema é uma coisa que eu sempre disse nas colunas que escrevo, nos vídeos que eu coloco aqui no canal. O problema é como você chega para o momento. Sua seleção tá boa, não tá boa fisicamente, tecnicamente, e também tem outros fatores aqui, pessoal, que é a questão de foco, vontade e tesão. Essa trinca aqui, quando o assunto é Copa do Mundo, é simplesmente fundamental, é indispensável. E aí, o que a gente vê? Por exemplo, a Argentina. A Argentina chega, depois de um ciclo maravilhoso, onde eles quebraram a sua marca aí de tantos anos aí sem conquistar um título, conseguiram conquistar a Copa América, ganharam o título no cruzamento contra os europeus, enfim, estava tudo bom, tudo maravilhoso. E aí o que acontece? A Argentina chega ali, pelo menos assim ao meu ver, um pouco com um saltinho alto, né? Achando, e quem assistiu a partida sabe que parecia assim que o Messi e seus companheiros achavam que poderiam vencer a Arábia Saudita a qualquer momento. E o que acontece? Do outro lado, você vê uma seleção que demonstrou uma entrega absurda dos caras que se jogavam em cada bola como se fosse a última partida da vida, como se fosse a decisão da Copa do Mundo. Então, isso faz uma diferença enorme. E a gente puxa agora aqui para o jogo que acabou de acontecer aqui entre a Alemanha e o Japão. A Alemanha, ela é uma das seleções assim que realmente resolveu comprar essa briga, esse lance das polêmicas ali com a questão LGBT na Copa do Mundo. O Manuel Neuer, goleiro, disse que ia usar abraçadeira com arco-íris, e aí teve toda aquela questão da FIFA prometer da multa e cartão amarelo. Não fizeram esse protesto, mas entraram no campo, colocaram a mão na boca e tudo mais. Gente, aqui eu não vou julgar a atitude da Alemanha. Cada um escolhe a luta que quer lutar, cada um escolhe o jogo que quer lutar. Mas isso mostrou uma coisa. A Alemanha não estava ali totalmente focada, vamos combinar. Não parecia, pelo menos, com todas essas ações feitas antes da partida e durante a fase de preparação, não parecia ali
focada no torneio de futebol. Do outro lado, o Japão, né, que tem uma cultura realmente que é aquela coisa, né, não se mete tanto nisso, né, focou no jogo, e o que acontece? O Japão foi lá e ganhou a partida. E uma coisa que a gente tem que falar sobre o Japão, ele é isso, ele é um país do futebol assim em evolução. Desde 1998 que eles participam da Copa do Mundo, e a cada versão, né, a cada participação, você vê uma seleção japonesa com algumas coisas novas, uma diferença ali, por exemplo, a parte tática deles impecável. Às vezes, um ou outro jogador acaba falhando, como foi o caso do goleiro que acabou dando um pênalti aí para a Alemanha, mas de um modo geral, o que eles conseguem fazer, a disciplina, o nível de disciplina, de concentração que os caras têm, acaba levando eles para um patamar, para uma condição de patamar, onde ele pode jogar ali de igual para igual com qualquer equipe do mundo, e fez isso com os tetracampeões e acabaram vencendo de virada. Então, gente, repetindo aqui, eu não estou criticando a Alemanha, eu acho que é justo você fazer o protesto que você acha que tem que fazer, embora eu acho que perdeu o tempo, né? A Alemanha e os outros países da Europa perderam o tempo de fazer esse protesto, deveriam ter protestado lá atrás, em um outro momento, quando o país foi escolhido. Se fosse o caso, até de repente decidir não jogar a Copa do Mundo, que é uma coisa que na história do futebol a gente já viu, do esporte, na verdade, em outros momentos, né? Quando havia ali uma questão política, uma tensão. Por exemplo, gosto de citar aqui o caso dos Jogos Olímpicos de 1980, que foi disputado em Moscou, na extinta União Soviética, e aí 4 anos depois a gente teve as Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, como havia todo um contexto de Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, União Soviética de um outro, os norte-americanos disseram: nós não vamos disputar as Olimpíadas de Moscou por causa disso e tal. 4 anos depois, o boicote foi devolvido pelos atletas aí da União Soviética. Então, quando você tem um problema com um país, de repente ali eu acho que a forma até mais digna de você protestar contra ele é nem indo para o evento que ele está sediando. Isso a gente já viu na história. Mas então a Alemanha, né, decidiu fazer esses protestos agora e acabou, na minha opinião, ali perdendo um pouco o foco do futebol, do torneio aí, e o preço foi esse, uma derrota aí para o Japão, que, como eu disse para vocês, está aí numa evolução aí constante. Então, gente, é assim, Copa do Mundo é um outro tipo de brinquedo. Eliminatórias, o que você faz até chegar à Copa do Mundo, os títulos continentais que você ganhou, a performance dos teus atacantes, o que o teu treinador fez, o que os teus jogadores produziram ao longo do ciclo, isso fica num segundo plano quando você entra para jogar o Mundial, porque ali o brinquedo é outro. Tanto é que a gente viu no último ciclo, em 2018, o Brasil desfilou ali até chegar à Copa do Mundo da Rússia e simplesmente não conseguiu desenvolver um bom futebol. Nessa quinta-feira agora é a nossa seleção que vai entrar em campo, e aí a gente vai poder ver como é que chegamos nesse Mundial também. Eu só espero que a seleção aí esteja bastante focada, porque os nossos grandes rivais aí históricos, Argentina e Alemanha, já deram aí o tom da festa. E esse tom da festa é o seguinte: abre o olho, porque se você não abrir o olho, você vai voltar mais cedo para casa. Ou então, não digo que vai voltar mais cedo para casa, mas vai ter muita dificuldade, vai ter muito sofrimento, vai ter muita agonia aí para conseguir se classificar para as oitavas de final. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas vamos que a Copa do Mundo não para e o canal do Leanderson Lima também.